E aí, galera, boa tarde. A gente vai continuar o estudo das funções oxigenadas. Hoje, retomando ainda os compostos carbonílicos ou carbonilados que estudamos na aula passada, aldehídos e cetonas, e partimos para outra função orgânica, que é a função dos ácidos orgânicos, que são os ácidos carboxílicos. Essa função, ela parte essencialmente de uma carbonila ligada a uma hidroxila. Então, nós vamos ter como grupo funcional a carboxila para os ácidos carboxílicos. Mas antes, a gente vai relembrar os aldehídos e cetonas, que foram duas funções orgânicas que estudamos na aula passada. Tanto os aldehídos como as cetonas apresentam o grupo carbonila. O que é o grupo carbonila? O grupo carbonila é representado especificamente por um carbono ligado por dupla ligação a um oxigênio, C-O. Por definição, nas cetonas, a carbonila deve estar entre dois carbonos. Portanto, a carbonila sempre será um carbono secundário. E nos aldehídos, nós vamos encontrar a carbonila na extremidade da cadeia, ligada a um átomo de hidrogênio. Por eles serem compostos que apresentam a carbonila, nós vamos chamá-los de compostos carbonílicos ou ainda compostos carbonilados. A revisão desse material da aula passada, ela vai ser trabalhada ainda nessa perspectiva com uma questão. Na indústria de alimentos, sua aplicação mais importante relaciona-se à extração de óleos, gorduras de sementes como soja, amendoim, girassol. A temperatura ambiente é um líquido que apresenta odor agradável, é utilizado como solvente de tintas, vernizes e esmaltes. Trata-se da cetona mais simples. O nome oficial e a fórmula molecular da substância descrita são, respectivamente. Então, eu já sei que se trata de uma cetona. Obrigatoriamente, a nomenclatura desse composto tem que terminar em ona. Então, como opção dessa terminação, eu vou ter a opção B, butanona, a opção C, etanona e a opção E, propanona. O que vai nos fazer chegar ao gabarito dessa questão é o fato do texto nos dizer que se trata da cetona mais simples, isto é, a cetona com a menor quantidade de carbonos possível, tá? Bom, se eu sei que obrigatoriamente nas cetonas a carbonila deve estar entre dois carbonos, a cetona mais simples é essencialmente essa. É uma carbonila entre dois carbonos, tá certo? Então, nesse caso, eu vou contar uma cadeia com 3 carbonos. Eu vou contar uma cadeia com 3 carbonos. 3 carbonos, prefixo prop. Então, se trata da propanona, sendo prop C3H6O. Basta que eu desmonte a fórmula molecular, que eu vou ter a fórmula estrutural da propanona. Ainda outra questão para a gente retomar o que vimos na aula passada, se trata de: o aroma natural de baunilha encontrado em doces e sorvetes deve-se ao composto de nome vanilina, cuja estrutura está representada aqui abaixo. Quais funções orgânicas nós podemos encontrar na vanilina? Então, eu estou lhe dando aqui a estrutura. Você vai analisar. Você pode fazer a localização das 3 funções presentes na vanilina, reconhecendo
os grupos funcionais. Então, eu tenho uma hidroxila ligada a um anel benzênico. Isto caracteriza um fenol. Eu tenho um oxigênio entre dois carbonos. Isso caracteriza um éter. E eu tenho na extremidade do composto uma carbonila ligada a um hidrogênio. Isto caracteriza um aldeído. Se trata aqui de uma aldoxila. Então, a opção correta dessa questão seria aquela que me daria o aldeído, um éter e um fenol. Opção E. Relembrando aldeídos e cetonas, fenol, éter, que foi aquilo que a gente já estudou, a gente passa para os ácidos carboxílicos. Na chamada desse slide, eu coloquei para vocês essa função aqui representada com uma imagem um tanto desagradável, né? Um suor, ali uma cara meio feia de quem estava perto, né, desse sujeito com a camisa suada. Por quê? Porque o odor dos ácidos carboxílicos costuma ser um odor bem desagradável. E eles estarão presentes, né, dentre outras substâncias que estão no nosso suor, né? A decomposição que as bactérias fazem de algumas células, né, mortas, juntamente com o suor, vai produzir esse mau cheiro, e os ácidos carboxílicos estão envolvidos diretamente nesse mau cheiro. Bom, como que eu vou reconhecer um ácido carboxílico em uma cadeia, galera? Eu vou reconhecer através da seguinte estrutura, que também virá na extremidade. É uma carbonila C-O ligada a uma hidroxila, OH. Eu vou ter, nesse caso, o seguinte grupo funcional. É o grupo funcional carboxila. É a união da carbonila com a hidroxila. Aqui desse lado, eu tenho um ácido carboxílico. Aqui nessa outra estrutura, eu tenho uma cadeia com dois ácidos carboxílicos. Se trata aqui de um diácido, né? Eu tenho dois grupos funcionais caracterizados dentro dessa cadeia, né? E isso implica que se trata de um diácido, né? São são dois grupos funcionais do ácido, portanto, um diácido, assim como a gente encontrava nos álcoois, diol, triol, dependendo da quantidade de hidroxilas, né? Então, os ácidos carboxílicos são compostos orgânicos com um ou mais grupos carboxilas ligados à cadeia carbônica. Gostaria de dar ênfase aqui no seguinte trecho. A carboxila representa o estado mais oxidado, ou seja, mais oxigenado do carbono dentro de uma cadeia carbônica, né? É o ápice da oxidação das estruturas orgânicas, né? Enquanto nos hidrocarbonetos nós não temos oxigênio, nos álcoois nós vamos ter uma hidroxila, já representando aqui as funções oxigenadas, essa hidroxila ligada a um carbono saturado. De uma forma mais oxidada, nós vamos ter os aldeídos, uma dupla ligação já para o oxigênio na carbonila, e ainda de uma forma mais oxidada, nós temos os ácidos, né, com a presença de uma carbonila mais uma hidroxila. Os ácidos podem ser ácidos alifáticos e aromáticos. Alifáticos quando eles vierem em cadeia aberta
e aromáticos quando vierem, né, juntos a um anel benzênico. Podem ser monocarboxílicos ou monoácidos, com a presença de uma só carboxila, ou podem ser dicarboxílicos ou diácidos, quando você perceber a presença de mais de uma carboxila na estrutura. A presença deles, né, em nossa vida, a gente costuma caracterizar essencialmente, galera, pela a presença do ácido fórmico nas picadas de algumas formigas vermelhas. Eu acredito que todo mundo aqui um dia já sofreu uma picada, né, de uma formiga vermelha que irritou, ficou coçando a pele, né? Aquela toxina tem uma presença bem forte de ácido orgânico, né? Portanto, eis o motivo da irritação, da vermelhidão, da coceira na nossa pele, tá bom? Na natureza, os ácidos carboxílicos estão presentes principalmente nos ésteres, que constituem óleos e gorduras tanto de origem vegetal como de origem animal. Na nossa próxima aula, quando a gente for estudar os ésteres, a gente vai dar uma trabalhada melhor nessa questão, até mesmo na reação de esterificação, que foi tema de uma das questões do Enem, se não me engano, de 2018. Outro uso importante está nos filtros solares, também na fabricação de solventes, perfumes, inseticidas. Tem uma observaçãozinha bem interessante aqui dos filtros solares, que é interessante a gente dar uma ênfase. Olha, a eficácia de um protetor solar é medida pelo fator de proteção solar, que é o FPS. Quando se diz que o fator de proteção solar é 15, significa dizer que ele reduz em 15 vezes a influência dos raios ultravioletas, ou em outras palavras, que com o protetor nós teremos, né, após 15 horas, o mesmo efeito sobre a pele que teríamos em 1 hora sobre o sol, sem o protetor. Isso é bacana, apenas uma curiosidade que eu coloquei aí pra gente, tá bom? E aqui eu destaquei alguns ácidos importantes, como o próprio ácido fórmico, né, que é o que está presente na picada das formigas, né? Fórmico, lembra até a palavra formiga, as formigas vermelhas. Mas aqui eu coloquei a reação da produção industrial, né, desse ácido, porque ele é utilizado para tingimento de tecidos, né, na produção de desinfetantes e outras aplicações industriais, né? Então, dava para estar extraindo ácido das picadas, né, das formigas, né? Tinha que se sintetizar esse ácido. Então, ele é sintetizado a partir do monóxido de carbono com uma base forte, que no caso é o hidróxido de sódio, e aí a gente vai ter a produção do ácido fórmico. O ácido acético, né, que compõe o vinagre, tão utilizado, né, na cozinha. Coloquei outra curiosidade aqui, que é do ácido acético glacial, que é quando ele está no seu estado mais puro, né, porque o ácido acético que nós compramos, ele vem em solução também alcoólica, né, que é o que nós colocamos nos alimentos, né, e o glacial já é um vinagre com ácido acético no seu estado mais puro. Nós vamos ter a produção do ácido acético por oxidação do álcool etílico. A gente viu que a oxidação do álcool etílico também, né, produz etanol, né, e assim também faz parte da produção do ácido acético, tá bom? E a partir do metanol. Aqui eu coloquei uma aplicação do ácido acético na produção das PETs, o ácido lático, presente na decomposição bacteriana de açúcares, né?
o leite azedo, que também já tem odor característico, né, um odor desagradável, e esse ácido, né, em acúmulo, ele fica sendo o responsável pelas cãibras, né? Quem já sofreu aí de alguma cãibra deve saber-se que é o acúmulo desse ácido nos nossos músculos que causa aí esse efeito de cãibra, né, no nosso corpo. Eis a estrutura. Ácido oxálico. Coloquei os principais, vocês vão dar uma lida bem devagarinho aqui depois. O ácido cítrico, ácido tártaro, coloquei alguns mais. E coloquei esses dois aqui, galera, porque eles estiveram presentes em uma questão do Enem, o ácido oleico e o linoleico. Vocês já devem ter acompanhado, né, essa questão do Enem, já recorreu aí em avaliações de vocês, né, quanto às presenças de insaturações em determinados ácidos, é tanto que se utiliza aqui a questão da insaturação da molécula, né, como uma determinação para a melhor qualidade do óleo, tá? E aí, a questão do Enem, ela tinha como chave, né, você fazer a identificação de quais ácidos possuíam, né, essa melhor qualidade. E isso dependia da quantidade de insaturação. E ao olhar todas as estruturas que lhes eram dadas, você percebia que quem continha essa característica de maior grau de insaturação era o ácido linoleico, né, que possuía 2 insaturações dentro da sua estrutura, e o ácido oleico, que possuía uma insaturação na sua estrutura. Coloquei aqui para enfatizar a questão do Enem, tá bom? Agora vamos para a nomenclatura desses ácidos. Os ácidos carboxílicos, eles têm uma nomenclatura bem particular, porque eles devem iniciar com a própria palavra ácido. Assim como os ácidos inorgânicos iniciam com a própria nomenclatura ácido, né? Ácido sulfúrico, ácido clorídrico, né? Os ácidos orgânicos, eles também devem iniciar com a nomenclatura ácido. Mais a posição do nome da ramificação, se existir ramificação, claro, mais o prefixo da cadeia principal, o infixo e óico. Certo? Então, os ácidos terminarão em óico, segundo a nomenclatura da IUPAC. Primeiro exemplo, ácido metanóico, met, porque só tem um carbono, ácido etanóico, porque o ácido contém 2 carbonos, inclusive eu gosto de dar ênfase que você deve contar esses carbonos a partir da própria carbonila. Ácido propanóico, porque possui 3 carbonos, e ácido butanóico, porque possui 4 carbonos. Esse é o ácido benzoico, porque o próprio anel benzênico, ele se constitui numa ramificação do ácido, então poderia ser ácido fenilmetabenzoico, fenil porque quando a ramificação é constituída por um anel benzênico, essa ramificação ela recebe o nome de fenil, met, porque só tem um carbono, que é da própria carbonila do ácido, e óico, porque se trata de um ácido carboxílico. Mais uma vez eu enfatizei o odor dos ácidos, né, que é uma característica deles. O cheiro da manteiga rançosa é produzida pelos ácidos carboxílicos, o cheiro do leite azedo, o cheiro dos bodes, né, que é o ácido cáprico, caproico, são 3 ácidos que estão presentes no cheiro do bode, tá certo? E também no nosso suor, tá? Propriedades físicas, né? A carboxila, ela é polar, né? A presença do oxigênio, né, principalmente da hidroxila, ela caracteriza a polaridade da molécula, tá certo? Mas a partir de 5 carbonos,
eles acabam se tornando insolúveis em água, porque a cadeia apolar, que é essa aqui que está em verde, tá certo? Ela se configura maior, né, do que a cadeia polar, do que a parte polar da estrutura. Possuem, né, uma polarização de ligação dupla carbono-oxigênio, também as pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, tá certo? E, portanto, o rompimento dessas ligações, por elas serem bem fortes, galera, vão requerer uma temperatura maior. Então, os pontos de ebulição dos ácidos carboxílicos são maiores que os pontos de ebulição dos hidrocarbonetos, dos aldeídos e de cetonas que possuem a mesma massa molecular. E aqui eu deixo para vocês 3 atividades. Essas 3 atividades, elas serão anotadas no caderno, como de praxe, né? Vocês já estão fazendo, e anexadas lá no Classroom, tá bom? A primeira questão, ela trata de 4 funções mais estudadas recentemente. A segunda questão, ela vai tratar de acidez e basicidade, né? Retomando aquilo que a gente já estudou na química inorgânica, que se trata da reação de neutralização. Que é isso, professora? Um ácido sempre é neutralizado por uma base, né? Então, se eu quero neutralizar o poder de um ácido, eu preciso, né, adicionar uma base, né? É tanto que no nosso suor, por ter essa composição, né, de ácido, né, principalmente na região da axila, nós utilizamos antitranspirantes, desodorantes, né? E na composição desses perfumes, desodorantes, né? Tem-se uma composição básica, tá certo? E aí, essa base é o que vai fazer a neutralização do cheiro, ou do mau cheiro, né? Daí do suor das nossas axilas, tá certo? Lembrando que, dentro da química inorgânica, os ácidos, eles são representados essencialmente pelo H+, né? Vai sempre ter a presença do hidrogênio, né, nessa estrutura. Já as bases são representadas na estrutura pelo OH, ou seja, o famoso hidróxido, tá bom? É o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio, o hidróxido de magnésio. Então, quando vocês ouvirem a nomenclatura hidróxido, vocês sempre vão remeter às bases. Do mesmo jeito que sempre que vocês ouvirem a nomenclatura ácido, caracterizado pelo H, como, por exemplo, ácido clorídrico, é HCl, né? Vocês vão remeter aos ácidos. E a terceira questão, que é se tratando, né, de uma reação de produtos intermediários e finais, como reconhecimento dessas funções. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição a vocês durante todo o turno tarde, tá bom?